Saudações, caros legionários, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Quero agradecer o espaço concedido pela Legião da Santa Cruz para que eu possa comentar acerca do espírito prometeico do homem moderno diante da crise. Bom, não há dúvidas da catástrofe gerada pelo novo coronavírus, que surgiu na China e se proliferou no mundo inteiro, desestabilizando quase todas as nações, desenvolvidas e subdesenvolvidas. O fato, senhores, é que essa crise demonstrou o espírito prometeico do homem, que a todo custo tenta utilizar de sua limitada ciência e tecnologia para driblar o que não pode ser driblado. Repito o que o superior da Fraternidade São Pio X disse em março, abre aspas, antes de tudo, é evidente que um micróbio ainda é capaz de pôr de joelhos a humanidade em 2020, na era das grandes conquistas tecnológicas e científicas. Acima de tudo, esse micróbio coloca de joelhos o orgulho, porque o homem contemporâneo que pôs os pés na Lua, os cabos de fibra ótica no fundo dos oceanos, construiu porta-aviões, usinas nucleares, arranha-céus e computadores, é impotente diante de um micróbio invisível. Fecha aspas. A Legião da Santa Cruz convoca que todos rezem pelas almas dos falecidos que padecem no purgatório e também para que as pessoas que se encontram em perigo de morte possam ser curados, se for da vontade de Deus, para que possam continuar na jornada pela santidade. A Legião se preocupa com o bem comum, portanto, com a excelência de seus compatriotas. Portanto, nos preocupamos desde o início com nossos compatriotas que tiveram suas vidas ceifadas, prejudicadas e destruídas em decorrência de uma política ineficaz dos governantes que saqueiam nossa terra de Santa Cruz. O governo de Jair Bolsonaro é, sem dúvidas alguma, um desastre. E nós alertamos desde o início que esse homem não era capaz de governar um país. No entanto, o espírito liberal dominou a todos que creram em algo que já era visivelmente errado. Além do mais, é fato que todos os países sofreram muito com a pandemia. No entanto, vemos alguns líderes que tomaram atitudes nacionalistas, a saber, Vladimir Putin, que fechou suas fronteiras já no início da pandemia, e o presidente polonês Andrzej Duda, ambos representando o ideal nacionalista que tanto defendemos. Eles demonstraram maior perícia e realismo diante da crise que Bolsonaro, a todo custo, tentou negar. Até mesmo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, caminhou nessa via, embora tenha mudado de direção posteriormente. Portanto, quero aqui com esse vídeo falar de alguns elementos que nós cremos serem importantes a serem abordados nesse momento de crise. Senhores, é fundamental que nós tenhamos em mente a disciplina e, antes de tudo, um controle maior de nossas finanças. Não é prudente que utilizemos do pouco que temos em coisas supérfluas. Ademais, é mister ressaltar a necessidade de ajudarmos nossos comércios locais. Na medida do possível, sempre dê preferência por produtos nacionais. Façamos isso para que a nossa fraquíssima indústria seja de alguma forma estimulada a continuar produzindo. Ademais, sabemos o quão forte é a presença dos produtos importados ou fabricados por empresas estrangeiras em nossa pátria, o que não é ruim, afinal existem marcas de altíssima qualidade. O que quero dizer é que também devemos ajudar os nossos conterrâneos, e essa mentalidade também se aplica pela preferência de comprarmos produtos que são vendidos no varejo de nossas regiões, ajudando os pequenos e médios negócios, evitando dar lucro apenas para as grandes empresas que devoram tudo. É claro que a qualidade de muitos produtos nacionais deixa a desejar, se comparados às grandes marcas. E nesse caso é legítimo recusá-los, pois realmente não podemos colocar, abre aspas, o nacionalismo acima de tudo e, portanto, deixar de lado a qualidade de que necessitamos. Além do mais, essa conduta se torna muito necessária em nossos tempos de crise, onde os pequenos e médios negócios sofrem e, por vezes, é melhor pagar um pouco mais caro apenas para garantir o sustento dos funcionários desses negócios que possuem uma família para alimentar. Além disso, é mister que os senhores estejam preparados para o futuro que há de vir, pois o coronavírus, Covid-19, serviu como um navio quebra-gelos para a quarta revolução industrial. Portanto, é necessário que, na medida do possível, vocês invistam seus tempos em qualificações profissionais para estarem mais aptos a mudanças bruscas na linha econômica vindoura. No entanto, a vantagem é que o Brasil não é um país desenvolvido, o que, por sua vez,
demorará um pouco mais que os países desenvolvidos, que já estão iniciando o processo de migração de linha de produção. Portanto, o profissional do futuro será multidisciplinar. Os filósofos do passado eram acadêmicos multidisciplinares. Vejamos o exemplo do filósofo, a saber, Aristóteles, que escreveu obras de lógica, gramática, retórica, política, física, biologia, química, metafísica, etc. De fato, os pensadores clássicos tinham domínio de vários campos do conhecimento, e não acredite que Aristóteles foi apenas uma exceção por sua genialidade. Com o advento das universidades no período medieval, a multidisciplinaridade era necessária, uma vez que o teólogo, para tratar de questões metafísicas, precisava ter uma base sólida nas artes e ciências menores e médias, a saber, a lógica, a gramática, a música, a matemática, a física, a química, etc. Com o surgimento da primeira revolução industrial, criou-se uma nova modalidade de ensino, onde o conhecimento deveria ser estritamente para formar os especialistas, que seriam pessoas voltadas apenas para o seu campo de atuação. Com efeito, o homem ingressava numa faculdade de engenharia para sê-lo pelo resto de sua vida. Em nossos dias, o conceito de universidade já não se aplica às instituições de ensino superior, uma vez que trabalham apenas algumas faculdades do conhecimento humano. Tudo é voltado para criar um profissional excelente em seu campo de atuação e nada mais. Ademais, é dessa mentalidade que surgiu a famosa máxima, abre aspas, escolha bem o curso que você fará, pois você fará isso a vida inteira, fecha aspas. Ou seja, as pessoas creem que ao escolherem um curso superior, trabalharão com aquilo pelo resto da vida, mas não era assim que as grandes mentes do passado pensavam. Basta ver que todos eles tinham várias profissões e campos de atuação. A era dos especialistas demonstrou seus benefícios na criação de tecnologias. Não há como negar a evolução tecnológica dos últimos 100 anos. Todavia, o futuro será diferente. Muitas das profissões que hoje existem não existirão mais. Portanto, muitas pessoas tendem a perder espaço em suas devidas áreas, tendo assim que atuarem em outras. O que garantirá o futuro dessas pessoas é o resgate do conceito da universalidade, uma vez que o profissional que se destacará não será o especialista, mas aquele que é multidisciplinar. São poucas as áreas onde os especialistas serão realmente importantes. Uma que posso destacar é a medicina. Além disso, é fato que a ciência e a tecnologia se tornaram tão avançadas nos últimos séculos que se tornou necessário um estudo aprofundado. Portanto, a especialização foi um ciclo natural dessa evolução. Muitos buscam a formação superior com a esperança de que serão inseridos no mercado de trabalho, com bons salários e reconhecimento, mas essa realidade será duramente alterada nas próximas décadas. O profissional que será procurado é aquele que não está limitado a uma graduação, mas aquele que possui várias graduações, com efeito, aquele que tiver o domínio de mais de uma área. Ademais, vale salientar que os clássicos escolásticos tinham uma visão muito diferente da nossa quanto ao conhecimento. Os primeiros buscavam-no movidos para compreender a razão das coisas pelas causas primeiras. Os segundos, além de buscarem a razão das coisas, de compreendê-las, de entender as causas primeiras, compreendiam que o conhecimento tinha por finalidade o caminhar para Deus, que é a finalidade última do homem. Infelizmente, o homem moderno busca o conhecimento única e exclusivamente pelo aperfeiçoamento pessoal, profissional e social, deixando de lado o fator de trabalhar pelo bem comum e pela busca do bem supremo. O conhecimento se tornou uma arma para oprimir os demais. É por essa que tivemos o século XX, que embora tenha sido um século de grandiosas criações tecnológicas, também foi o mais sangrento da história. Em tempos onde existiram máquinas e sistemas inteligentes capazes de realizarem tarefas tão bem quanto a de humanos, o que talvez faça um empresário optar entre a inteligência artificial e o homem inteligente será o fato que o segundo terá mais capacidade que o primeiro, e uma das variáveis dessa escolha será obtida por meio da multidisciplinaridade. O Covid-19 veio para mudar o mundo, senhores. Depois desse processo, o mundo como conhecíamos jamais será o mesmo. Toda a estrutura política, social e econômica será afetada e transformada. E as projeções não são nada agradáveis. Não será como os anos de ouro dos Estados Unidos pós-guerra.
Somos de uma geração que viu a Praça de São Pedro absolutamente vazia, onde missas públicas foram cessadas no mundo inteiro. Nem o Supremo Império Romano pagão e os bárbaros conseguiram tamanha façanha, nem mesmo as grandes guerras, pestes e fome, onde governos inimigos adotam medidas unânimes e em comum. De repente, os humanos se tornaram amigos? Negativo. O coronavírus é real e perigoso, todavia está sendo utilizado como ferramenta de teste social de altíssima escala. O mundo inteiro se dobrou perante a ONU, a OMS, as mídias nacionais e internacionais. Todos se curvaram, o que demonstra o poder assombroso que essas instituições do mundo moderno possuem em nossas vidas. E isso pavimentou de forma espetacular as próximas agendas globalistas, proporcionou um caminho mais rápido para a quarta revolução industrial, para o governo mundial, para tudo que é agenda progressista e supranacional que você imaginar. Tudo flui para o homem do pecado. O cenário é caótico e apocalíptico. O homem merecia tudo isso e mais. A soberba do homem deve ser subjugada e Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que todos possamos suplicar ao Pai o perdão de nossos pecados. Ele quer nos alertar que nada somos, que não importa o quão tecnologicamente avançados somos, basta que surja alguma coisa desconhecida que logo podemos ser dizimados. O fato, senhores, é que é impossível nessa altura do campeonato se driblar de uma crise econômica. O Covid-19, cedo ou tarde, vai criar uma recessão séria e quem não estiver preparado sofrerá grandes consequências. Não temos poder para mudar tudo isso, mas ao menos temos poder de minimizar os efeitos dentro de nossas capacidades, se tivermos ações concretas. Por fim, o mais importante é zelarmos pela condição de nossas almas. Busque a todo instante a graça de Deus. Não sabemos o que pode acontecer amanhã. Se em tempos de paz é necessário buscar a Deus sempre, quem dirá em tempos como esses? Vigiai e orai, já alertava o nosso Senhor. O Covid-19 está sendo utilizado na realização do maior e mais avançado teste de comportamento da história. A doença é real e perigosa, como já dito. Todavia, o que os fatos demonstram é que a mídia possui um poder de influência mental tão grande que é capaz de colocar bilhões de pessoas em casas, apavoradas, que os governos e instituições internacionais são capazes de fechar todas as igrejas do mundo e, no fim, o povo aplaudir por estarem sendo cuidados. Senhores, a passividade dos homens de nosso tempo demonstra quão fácil será o governo do anticristo, uma vez que as pessoas são facilmente controladas, onde a força militar pode ser utilizada para defender os ideais mais absurdos. E o pior é que esses agentes da lei, por vezes, sequer dão conta de que estão sendo utilizados para a iniquidade. A quarta revolução industrial está por vir. Para nossa miserável alegria de subdesenvolvidos, demorará um pouco para surtir efeitos concretos. Todavia, com o advento do 5G, da internet das coisas, da inteligência artificial, da robótica, da automação, das criptomoedas, etc., o que veremos nos próximos anos será o que há de mais nocivo para a humanidade. Os tolos que vivem no mundo da fantasia de livros de ficção científica são incapazes de projetar a ficção como instrumento aplicável na vida humana, uma vez que o homem sempre tira de sua imaginação as coisas a serem projetadas na vida real e concreta. Queria eu poder lembrar que as coisas mais horrendas que ocorreram desde o século XIX surgiram primeiro na imaginação de literatos e cientistas loucos e ninguém em suas épocas imaginaria que poderia acontecer, todavia aconteceram. Glória a Deus, Ave Maria Santíssima, salve Roma Eterna, viva Cristo Rei!